Olá, estamos na Medita Unipar 106 e na sétima edição com o texto do Bhagavad Gita que nós estamos trabalhando, estudando e buscando praticar nessa etapa dos nossos encontros de Medita Unipar. Um dos benefícios, para nós e para outras pessoas que nós podemos obter com a meditação, nós já falamos isso antes, é quando nós temos alguma questão interna ou mesmo uma questão prática para ser resolvida, a meditação acaba propiciando a ampliação da consciência para que essas questões elas possam ser mais esclarecidas e resolvidas. Então nós temos a oportunidade de sair por alguns instantes da agitação quando nós paramos, que é a agitação da nossa mente ego. Nós podemos acalmar o turbilhão dos pensamentos, aquela agitação mental que normalmente acontece quando a gente tem alguma questão não muito bem resolvida. E podemos assim perceber, por que e como tudo acontece. De certa maneira, fazendo analogia, é como retirar o barco da agitação do oceano, ou sair do redemoinho de vendaval. São analogias para a gente entender como nossa mente às vezes fica agitada e não nos ajuda a resolver questões que nos embaraçam muitas vezes. Então, a proposta da meditação é desligar a rede eletrônica. Isso mesmo, a própria rede, não só a rede mental, a rede física, aquela que a gente acessa nos meios eletrônicos, no celular, por exemplo. Desligar um pouco o mundo externo, acalmar a rede padrão cerebral, que é um termo usado pela neurociência, parar e encontrar o centro interno, ou seja, a mente eu mais profunda, no aqui e no agora. Então, quando nós fazemos essa parada, nós fazemos esse silenciamento, nós saímos dessa agitação que está ali o tempo todo nos conclamando a resolver alguma questão, nós paramos, distanciamos um pouco da questão e aí costuma ver chegar alguma luz, algum insight, alguma resposta para aquela questão. Então a meditação, ela nos possibilita isso. E é essa a mensagem do Bhagavad Gita hoje. Então, para a gente começar a nossa meditação dessa semana, você pode pegar e se colocar numa posição de atenção plena, a coluna reta, sem pressa, saindo da agitação, do movimento do dia a dia, observando a respiração com calma, a inspiração e a expiração consciente e fazendo uma pequena pausa. E você vai inspirando e expirando e fazendo uma pausa cada vez mais lenta, cada vez mais serena, mais devagar. Dedique esse tempo a estar presente aqui e agora. Faça essa experiência, faça essa vivência para perceber como que a experiência psicológica está acontecendo em você, especialmente se houver alguma situação de demanda
nesse oceano mental agitado que às vezes pode acontecer. Então você para, dê esse tempo a você, é coisa breve, talvez 20, 30 minutos, só isso. Talvez pode vir uma resposta muito especial a partir desse momento. Eu sugiro, inclusive, que você, numa situação dessa, tenha uma caneta, um papel, porque se surgir uma ideia que você considere válida para aquela situação, e talvez você possa fazer uma anotação. E a partir dali, muita coisa começa a desembaraçar, a aparecer, a ficar mais evidente em sua mente racional. Mas antes é preciso parar. É preciso dar esse tempo de parada, esse tempo de aquietamento. Então vai respirando, percebendo o ambiente, percebendo o seu corpo, relaxando o corpo, dos pés à cabeça, fazendo leves movimentos com o corpo, leves movimentos com as pernas, respirando de corpo inteiro, relaxando os ombros, os braços, relaxando o pescoço, o rosto, estando presente aqui agora. E observando que muitas vezes, por trás desse movimento, existe uma mente em movimento ainda. Existe uma emoção, um sentimento. Identifique como essa mente está operando. Identifique a experiência psicológica. Se é alegria, euforia, se é tristeza, se é preocupação, se é angústia. Identifique. E novamente inspira, expira e volte a concentrar naquilo que está acontecendo em sua mente, que é a mente ego, com a qual nós lidamos continuamente e que precisamos dela muitas vezes, mas que temos que ser aquele que comanda a mente ego e não que é comandado pela mente ego, que é dominado pela mente ego. E fique o tempo que for necessário. Pode parecer um tempo que nada está acontecendo, mas é exatamente aí que as coisas acontecem. É exatamente nesse momento que muita coisa vão ficando mais claras, mais abertas. Então busque o seu silêncio. Eu vou fazer a pausa de 1 minuto com o sino para que você possa estar mais concentrado, mais concentrada em todos esses aspectos, serenamente, inspirando e expirando, fazendo uma pausa, estando presente aqui e agora.
E retomando o texto do Bhagavad Gita, que traz, de certa maneira, um esclarecimento em relação a essa questão que nós acabamos de colocar, como que muitas vezes nós estamos no oceano agitado, e quando o mar fica agitado, nós devemos, como diz a música, levar o barco devagar, mas é exatamente estar, nesse caso, atenta àquilo que está se passando, mas com serenidade, sem julgamento, sem cobrança. E tudo começa pela meditação, pelo silenciamento. Então aqui o Bhagavad Gita nos alerta para o seguinte: impossível a aquisição da sabedoria pela mente descontrolada. Impossível a meditação para uma pessoa inquieta. E se alguém não encontrar a paz dentro de si, como que poderá se realizar plenamente? Então esse primeiro verso, né, do texto, que é praticamente um poema, na sua linguagem própria, coloca a importância de encontrar a paz, mas a partir daquilo que está dentro da gente mesmo. Então continua o texto. Uma pessoa sem domínio sobre sua mente e sobre os seus sentidos é como um navio levado à mercê das ondas. Uma pessoa de perfeita sabedoria é aquela que possui perfeito domínio sobre seus sentidos com relação aos objetos sensórios e sobre sua mente. Aqui eu entendo que ele está falando dessa mente egóica, ou mente ego, que é sempre uma resposta, sempre um impulso, sempre uma tendência de reagir ao mundo. E continua o texto. Todos os rios, olha que imagem bonita essa que ele faz. Todos os rios desaguam no oceano. Mas o oceano não transborda. Em suas profundezas reina tranquilidade. Assim é a pessoa iluminada pelo conhecimento de si mesma. De todas as partes invadem as impressões dos sentidos. Eu complemento. As demandas, as emoções, os sentimentos, mas todas submergem no seu eu imóvel e imperturbável. Então ele compara o ser como esse oceano, né? Pessoa trabalhada, que nós estamos sempre recebendo uma série de demandas, de impulsos, mas consegue estar imperturbável nessas condições. Livre de todos os desejos, então para isso é preciso trabalhar, entender a questão dos desejos. Não é simplesmente, não é questão de não ter desejo, mas de não ser dominado pelos desejos, que é diferente, né? A liberdade em relação aos desejos, ao que desejar. Então, livre de todos os desejos, uma pessoa é senhor e não servo dos seus prazeres. Livres do domínio da mente egóica, une-se essa pessoa com a mente infinita e encontra a paz verdadeira. Isso se chama viver na consciência de Brahma. Brahma, na linguagem do hinduísmo,
eu diria, estar presente em um nível de consciência, de serenidade, mesmo quando o ambiente externo está agitado e insano. A consciência na sintonia da mente infinita, aqui eu que estou completando agora o texto, a consciência na sintonia da mente infinita requer prática e treino. Para isso, de tempos em tempos, é importante parar, perceber a si mesmo, encontrar o seu centro interno, que é o espaço da mente plena, onde nós sempre habitamos. Então essa é a mensagem do Bhagavad Gita hoje. Observa que traz à tona uma questão muito comum, muito prática que acontece com a gente, que é quando alguma coisa vem nos perturbar, como que nós podemos, tendo praticado a meditação e praticado e trabalhado em cima dessas questões, nós podemos encontrar serenidade. Então, por isso é importante praticar não só em momentos que estão com algum problema, mas no dia a dia, porque ele fica mais fácil da gente acessar esse centro interno. Nós aprendemos a acessar o silêncio, a quietude. E quando aquela questão surge, alguma questão externa, quando o rio entorna no oceano com muita força, a pessoa consegue parar mais rapidamente e ali encontrar alguma resposta, encontrar um caminho, ter um insight em relação ao que está acontecendo. Depois vai lidar com aquilo, depois vai resolver no mundo prático, no mundo das coisas, no mundo das pessoas, no mundo dos objetos. Mas essa parada é muito importante, pode nos ajudar. Então é questionar às vezes, refletir, mas dentro de um ambiente em que a serenidade é o ponto de partida, em que a quietude é o ponto de partida. Por hoje, nós já temos bastante elementos para trabalhar, vamos então finalizar esse nosso encontro. Se você quiser continuar por mais tempo antes que eu desligue o vídeo, você mantém talvez 5, 10, 15 minutos a mais no seu silêncio, no seu tempo, na sua serenidade. Eu vou tocar o sino de 15 em 15 segundos para dar um alerta e lembrar que nós estamos no processo de buscar o nosso silêncio interno e não dispersar a nossa mente para qualquer aspecto que possa aparecer.